Olá, chegamos ao nosso 13º vídeo sobre as audiências de defesa, tanto do Jairo quanto da Monique, que aconteceram nos dias 14 e 15 de dezembro de 2021, e as coisas vão assim, numa ebulição, numa erupção, com surpresas constantes, de maneira que muita coisa vai sendo invalidada no decorrer dos dias dos acontecimentos, De qualquer forma, o que a gente vai pensar hoje, espero que seja um pouco mais rápido do que os últimos vídeos, é sobre o depoimento da mãe da professora Monique, que também é uma professora, a dona Rosângela Medeiros. O que eu posso dizer nos aspectos gerais é que o que a dona Rosângela revelou ali vem a confirmar o que eu vi exaustivamente com você no vídeo sobre o Brian, que é o irmão da Monique. Bem diferente daquilo que o promotor alega, que foi um discurso ensaiado. Eu não vi nada de ensaio ali. É claro que, por serem da mesma família, tinha aquela preocupação em enfatizar a boa pessoa que a Monique de fato é. Então, o que há de repetição, na verdade, é essa preocupação e essa ênfase, mas não vejo nada de ensaiado. Eles só estavam falando daquilo que eles vivenciam. E aí, é claro, cada um à sua maneira, então por isso que a gente vê que não é ensaiado, porque a dona Rosângela vai enfatizar determinadas coisas, vai fazer determinadas repetições. Foi um depoimento de 1h50, 1h47 mais ou menos, quase 2 horas de depoimento, de colhimento de perguntas. Os advogados de defesa, obviamente, foram mais extensos. Os advogados da defesa do Jairo foram curtos, o promotor foi, para variar, curto e grosso, e a doutora Sâmia da acusação foi com aquela tentativa dela, daquele exercício de desqualificar uma outra mulher no processo. Por que eu chego aqui novamente? Porque o que temos neste caso, e aqui eu sou um psicólogo, estou fazendo uma análise psicológica e sociológica, professor de sociologia que sou também, Porque o que me interessa nesse processo não é defender Jairo. Jairo é um homem poderoso, ele que se vira para se defender, O que me interessa aqui é esse fenômeno social, onde essa mulher, professora, periférica, apesar de todo o histórico dela apontar que ela não tem absolutamente nenhum crime cometido em relação ao seu filho, porque os apontamentos que o Ministério Público faz são frágeis, dizer que ela não cumpriu o seu papel legal de tutora, de protetora, dizer que ela deixou o filho entregue à morte por interesse financeiro, por vislumbrar interesse financeiro. Isso é uma acusação esdrúxula por todo o histórico que há nessa mulher. Então o meu foco é aqui. É uma mulher que tem todo o histórico de não ter cometido crime, que tem o tempo todo a defesa questionada pela opinião pública e agora até por outros profissionais do direito, que por ser mulher não teve o direito de ser ouvida até agora, nem que seja pelo meio das suas testemunhas, porque a maioria das testemunhas da professora Monique foram vistas como informantes, e o promotor disse que isso tudo não acrescentou nada ao caso. Eles acrescentaram, eles é que não quiseram ouvir. Observem, aí eu vou procurar não passar muita coisa, não reproduzir muitos trechos do interrogatório, mas observe o comportamento do promotor durante todo o interrogatório da dona Rosângela. Ele já está com a sentença na mente dele, ele não está nem aí para nada não. E aí você tem um Ministério Público, você tem os membros do processo, acusação, defesa, magistratura, todo mundo ali julgando uma mulher periférica. O Jairo, ainda que ele seja inocente, ele já tem a inerência do classismo de todo o processo. A elegância, os advogados, os poderes, eles prestam atenção em tudo, deixaram as testemunhas falarem, deixaram o coronel quase declamar poesia no depoimento dele. Não deixaram a doutora Elisa falar, porque ela era uma testemunha-chave da mulher periférica. E as testemunhas que falaram, por serem vistas como informantes, não cumprindo o requisito legal de
terem um compromisso com a verdade, mas eles falaram a verdade. Né? Você não vê blefes ali, você não vê no máximo, tanto no depoimento do Shelby, o tio primo da Monique, quanto no depoimento do Brian, da dona Rosângela, dos que trabalharam para eles, você vai vendo no máximo um receio, porque é uma turma periférica, tendo meio que pedir licença a um tribunal que é em si mesmo de classes poderosas, que está ali não representando aquelas pessoas periféricas. Então há esses receios, e aí os receios, as idas e vidas ficam parecendo mentiras, né? São apenas isso, receio. Os meus olhos estão voltados para isso, e especialmente para as questões relativas aos direitos da mulher. Então, tendo isso tudo em mente, eu vou fazer algumas rápidas pontuações com vocês aqui acerca do depoimento da dona Rosângela. Naquilo que já foi confirmado nos outros depoimentos, eu peço a você para que assista com critério. Vou deixar aqui tanto o vídeo sobre o depoimento da ex-babá, mulher preta periférica, que ficava na casa em Bangu, o depoimento do bombeiro, né, e do coronel bombeiro, o Shell, que é o tio primo, o depoimento do Brian e o depoimento da dona Rosângela. Está tudo aqui na playlist que estou deixando na descrição deste vídeo. Assista com critério, porque neste vídeo eu vou procurar não repetir as coisas que eu já falei nos vídeos anteriores. Então, vamos à primeira situação. Respondendo ao Dr. Tiago Minagé, a dona Rosângela vai enfatizar a história das duas mulheres, ela e a filha dela, e vai dizer das semelhanças das duas, porque é importante a gente entender isso. Eu acho cruel as pessoas ali não conseguirem entender isso. Entender o quê? Ela vai dizer, por exemplo, a dona Rosângela, que ela, sendo mãe, ela saía de casa às 7 da manhã e voltava às 22 e dava o jeito dela de ser presente, de ser criteriosa na educação de seus filhos. E ela vai dizer o seguinte: eu fui assim, a minha filha também foi assim, uma estudiosa, aprovada no concurso vestibular de uma universidade pública, o FRJ, fez o curso de letras, depois teve outras formações pelo que a gente vê, concursada. Tá, qual a importância de falar isso? A importância tem a ver com essa formação cultural brasileira que valoriza um criminoso a partir das suas formações. Por quê? O que eu estou lembrando aqui? No domingo agora foi ao programa fantástico da Rede Globo uma reportagem sobre a ascensão dos neonazistas no país. E aí, quem são esses neonazistas? Eles são pessoas diplomadas, um deles é doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, homens cruéis, mas têm uma formação, todos eles pagando advogados, os advogados se pronunciando, defendendo seus clientes, ou seja, é gente poderosa, e gente poderosa parece até que pode cometer crime, não é? Vou nem falar de coisas que são de domínio público, por exemplo, a fiscalização do poder público em cima de algumas drogas que se vendem nas favelas do Rio de Janeiro, e até o senso comum das pessoas que moram ali caem nesse truque discursivo, em contraste com famílias poderosas deste país há muitos anos na política. No território dessas famílias é descoberto, por exemplo, um helicóptero com quase meia tonelada de pasta base, e nenhuma dessas pessoas respondem ou sequer estão presas por isso. Tá, o que isso tem a ver com a situação da professora Monique? É que ela, mesmo tendo essas qualificações, formado-se numa universidade federal, feito pós-graduação, sendo professora eminente e prestativa na comunidade escolar, eleita pela comunidade, isso tudo não chama a atenção do Ministério Público. Ninguém pensa assim: essa mulher com esse currículo, eu preciso entender direito o que faria uma mulher com esse currículo atentar contra a vida do próprio filho, por motivos financeiros, né, que ele vai dizer. Como assim que o Ministério Público não consegue ter esse tato de entender isso, se o mesmo Ministério Público fica inerte com relação a essa questão que eu falei dos neonazistas? Por quê? Porque são poderosos, de etnia ostensivamente branca, doutorandos, gente poderosa.
Então o contraste é este, é nisso que está o meu foco, é analisar essas coisas. Essa professora com esse currículo, sendo mulher periférica, ela continua suspeita. O Ministério Público não dá a mínima. Aliás, se você for observar, ele está ali conversando, com muito sono, não ouvindo nada, para dizer que para ele já está tudo concluído. Né? O que é um equívoco nos autos do processo, digamos assim. Outra coisa que a dona Rosângela vai enfatizar no seu depoimento, quando ela vai falar ali sobre o relacionamento da filha dela com o ex-marido Leniel, que hoje é o assistente da acusação, aliás, abro parênteses, o Leniel eu gostaria muito de estar me condoendo com a dor dele de ter perdido o filho dele. Mas ele vem transformando essa dor em ficar difamando gratuitamente a ex-mulher. Teve até uma matéria soltada ontem, ou antes de ontem, pela Rede Rio TV, onde o Leniel vai no perfil pessoal dele lançar suspeitas sobre o porquê da doutora Thaís Matar Assad ter saído do processo. O problema não é fazer essa pergunta do porquê a doutora Thaís saiu da defesa da Monique. É a insinuação que ele faz quando ele vai dizer o seguinte: o que será que a doutora Thaís Matar descobriu sobre a Monique que ela preferiu nem ficar no processo? Olha, este caminho que o senhor Leniel está tomando não é bom. Mas engraçado, a nossa sociedade estruturalmente misógina não estranha. Eles acham que ele tem direito de estar amargurado porque perdeu um filho. Mas estar amargurado porque perdeu um filho dá a ele o direito de até ficar fazendo falsas acusações contra a ex-mulher, que tem esse currículo que eu acabei de falar aqui, que Leniel conhece bem. Ele está o quê? Ele quer agora criminalizar e culpabilizar a mulher por ela ser feminina, por ela ser intelectual, por ela ser diretora de escola, por ela ser uma mulher que tinha atividades externas? A gente precisa se perguntar sobre isso, porque ficou uma coisa discrepante. Ele vai lá e a acusa no seu perfil pessoal. E aí vem a Rede TV Rio e fala assim: não, gente, nós verificamos a informação, e a informação é que a doutora Thaís saiu por uma questão dela. Ela tinha um relacionamento com alguém que era membro do processo e ela entendeu que era melhor ela sair e deixar um dos advogados com quem ela se relacionou no processo. Mas olha só, o jornal aí no caso foi isento, mas o Leniel sutilmente instigando a opinião pública contra a professora Monique e a sua ex-advogada. Ah, ela saiu porque ela descobriu algo de errado nessa mulher. Ô, gente. Então, por que eu estou falando isso? Fecha parênteses. Porque a dona Rosângela, no seu depoimento, vai dizer sobre o Leniel, que ele tinha de estar ausente, que ele reclamava com ela de algumas questões familiares dele, que ele confiou questões dele a ela, e que ela entendia que mesmo assim ele não era um pai ruim, ele não era um homem ruim, ele não era uma pessoa ruim. Ele era só uma pessoa distante. Né? Ela vai até levantar aquela hipótese, né, sobre o estar presente ou ausente, são opções que a gente faz no conjunto das circunstâncias. Né? Por exemplo, quando o filho vivia, ele teve que optar em ficar longe por questões trabalhistas, por questões de sustento. Mas depois que o filho foi tragicamente recolhido, ele talvez teve que optar em ter de se ausentar do trabalho e lutar por justiça pelo seu filho. E aí não existe nada de certo ou de errado nisso, a menos que a gente comece a fazer algumas comparações. Seja como for, o que eu queria enfatizar aqui é que esta é uma percepção da dona Rosângela e que o grande público já compreende, né, como a doutora Samia vai dizer mais à frente. Olha, ele precisou se ausentar. Às vezes era até uma mistura de duas coisas, ele precisava se ausentar, mas ele era uma pessoa mais na dele, com menos assunto, alguma coisa assim. São possibilidades. A minha comparação aqui é outra. Se a opinião pública tem prontidão em compreender esse pai que precisou se ausentar por motivos trabalhistas, por que essa mesma opinião pública não consegue fazer o exercício de entender que essa mãe que estava na casa no horário que o filho foi morto, por que a gente não presta atenção em tudo que ela vem dizendo, seja através da sua carta de 29 páginas, seja através da sua defesa trazendo as testemunhas, seja através daquela testemunha silenciada, a doutora Elisa Krieger? Por que a gente não consegue compreender que essa mulher de fato
ela não estava tendo acesso à plenitude das informações porque ela de fato estava num relacionamento abusivo. E aí não foi nem escolhas que ela fez, ela estava tentando entender alguma coisa, procurar alguma coisa, confirmar alguma coisa, e aí o algoz da criança foi mais veloz do que ela. Por que a gente não consegue entender isso, contextualizar isso, sendo que a gente tem uma rapidez de entender, ah não gente, o pai precisava sair, você tem que entender, não é assim não, mas a mãe, é assim que as pessoas fazem. Então, quando eu trago aqui essa fala da dona Rosângela, eu estou dizendo o seguinte, há uma compreensão do grande público em relação a isso que dona Rosângela traz para o processo. E esse público não consegue compreender então as razões de a professora Monique em algum momento ter tido talvez, e eu gosto de enfatizar isso talvez, porque ela era uma mãe muito atenta e presente. As circunstâncias ali é que a enganaram. E que na noite em que o filho foi tragicamente morto, ela estava sedada, dopada, sem um domínio da sua vigilância, porque também há aquelas condições, mesmo tendo violências sutis por parte do seu então companheiro, ela confiava nele. Ela confiava nele. Ah, mas a questão dela comprar a câmera mostrava desconfiança. Desconfiança é diferente de contundência. Por exemplo, eu tenho 3 crianças e eu as amo. Mas vamos supor, crianças, todas adultas agora, né? Vamos supor que uma dessas minhas crianças possa estar envolvida em um vício, sei lá, maconha, cocaína, algum tóxico desses pelos quais a juventude possa se viciar. Eu posso, do ponto de vista técnico, desconfiar, gente. Se o meu filho está viciado em maconha, ele pode pegar um dinheiro numa gaveta minha. Mas isso é uma desconfiança que eu posso até pensar em esconder o dinheiro desse menino, que ele possa estar viciado, por exemplo. Mas isso é bem diferente de eu ir lá e fazer isso. A desconfiança da professora Monique em relação ao Jairinho tinha a ver com isso. Ela achava estranhos os relatos que ela estava recebendo, chega a adquirir a câmera, né? Mas ela não tomou as providências rápidas porque era o marido dela naquela situação. Ela estava ali naquele relacionamento, mas ela também estava pensando, meu Deus, eu saí muito rápido do relacionamento, agora eu estou aqui, estou vendo indício de alguma coisa, mas esse cara não deve ser assim. Por outro lado, o menino, ele também tem uma vontade muito ferrenha, ele chorava em outras situações, ele fazia vômitos e as pirraças das crianças em outras situações, então ela ficava confusa. É o que eu estou dizendo. Eu posso às vezes desconfiar até de um filho meu, mas não quer dizer que eu acho que ele seja criminoso. Eu desconfio nesse sentido, olha, um filho pode ter algum vício que possa ser até levado a roubar o dinheiro do pai para alimentar esse vício. Mas isso está longe de significar que eu ache ladrão e que por isso eu vou sair trancando as minhas coisas. Consegue entender um pouquinho aí essa comparação? Estou fazendo comparação que pode acontecer nas melhores famílias. É esse tipo de desconfiança que a professora Monique tinha e que o processo, os membros da acusação agora querem pinçar isso e falar, ela desconfiava, não tomou as providências. Não é assim não, gente. As desconfianças são permeadas por outras confiabilidades. As desconfianças são permeadas por outros movimentos de idas e vindas. É estranho o que ele fez hoje à tarde, mas ele é legal. Ele chegou hoje, ele tratou o menino bem, o menino foi lá e sentou no colo dele. A mesma babá que manda um vídeo para mim do menino mancando é a mesma babá que senta o menino no colo dele para ele conversar com ela. Isso para ele conversar com o Jário, no caso, né? Então, são movimentos muito confusos e que envolvem muitas outras confianças. A confiança que ela tinha no Jário, a confiança que ela tinha no menino, a confiança que ela tinha na babá, a desconfiança que ela tinha que o Jário poderia estar fazendo alguma coisa, mas a desconfiança que ela tinha que o menino também poderia não estar satisfeito com aquele relacionamento que acontece com quase todas as crianças que eu e você conhecemos, não é verdade? Então, a gente tem de fazer essas leituras, são muitas nuances, muitas fumaças. E aí o Ministério Público, por se tratar de uma mulher periférica, não está tendo cuidado de fazer essa leitura. O nosso sistema judiciário precisa fazer a leitura das questões de gênero num processo como esse. Este é o meu foco. Não é dizer que Jairinho cometeu ou não cometeu. Sobre o Jairinho, no máximo posso dizer que ele tem indícios. Coisa que a Monique nem tem. Monique não tem indícios
de ter cometido ou participado ou engendrado a morte do seu próprio filho. O currículo dela aponta para outro lado. Para você entender, por exemplo, que desconfiança é diferente de certeza do criminoso e agilidade para agir contra o criminoso, eu vou até enfatizar aqui uma desconfiança que o próprio Leniel tinha em relação ao filho. Desconfiança não é no sentido de incriminar o menino, é no sentido seguinte: a dona Rosângela vai dizer que por diversas vezes o pai evitava sair com o filho porque ele sabia que quando ele saísse com o filho, o menino ia fazer uma pirraça, um choro, um drama de criança que precisa ter as vontades satisfeitas. Então, para evitar ver o filho sofrendo, porque ele achava que o filho sofria, né, uma característica do pequeno Henri, ele pedia a dona Rosângela: olha, fica com ele aqui. Ou seja, era a hora do pai estar com o menino. Ele pediu a então sogra para ficar com o menino, né? E aí a sogra ficava com o menino por quê? Para que ninguém visse esse menino sofrendo. Quando eu falo de desconfiança, eu falo nesse sentido. Ele já sabia que a criança tinha esse estilo de sofrer no sentido corriqueiro do termo, que ele não gostava de determinados lugares, ou chegava no lugar e já queria logo voltar. Talvez eu não estou aqui fazendo nenhuma avaliação psicológica de ninguém, estou falando só de um traço, de uma característica. Talvez uma característica autista. Ele se sentia à vontade em determinado ambiente. Se ele não estivesse naquele ambiente, ele tinha uma hipersensibilidade e aí ele queria voltar. O que eu estou dizendo é que quando o menino apresentava essas questões lá na casa onde ele morava com a Monique e o Jário, a Monique pensava assim: não, isso é mais uma das coisas que ele faz todos os dias, seja na casa da minha mãe, seja aqui em casa, seja até saindo com o próprio pai, que precisava deixá-lo com a minha mãe para que ele não passasse por essas circunstâncias. Olha o nível de incertezas que a gente tem em relação às atitudes de uma criança. E enfatizando aqui, eu não estou querendo colocar a culpa no menino, só estou querendo mostrar o porquê do estado confusional em relação à percepção da professora Monique do que estava acontecendo ao filho dela. Porque o próprio Leniel pensava assim: não vou levá-lo não, para ele não se sentir assim. Então, receios há. E aí, se a gente compreende esse receio do Leniel em relação ao Henri, por que eu não posso compreender o receio da Monique em achar também: olha, se o menino ele é ostensivo quando ele está sendo contrariado, eu também não consigo dizer que esse cara, que eu acho estranho, mas no qual eu também confio, né? Porque ele era gentleman em outras situações, ele era cuidadoso, ele tinha dado materiais ao menino, etc. Por que eu vou confiar desse cara? Eu preciso de provas, mas no meio das buscas da prova tinha aquelas idas e vindas. Enfim, estou sendo repetitivo, mas era isso que eu queria dizer. Passemos então para a próxima situação. Veja este pequeno trecho de 1 minuto, mais ou menos, do depoimento da mãe da professora Monique. O que ela fala a respeito disso? Das cartas, agressões? A senhora falou que do diálogo do WhatsApp, ela dizia que não queria me colocar em situação porque, na verdade, eu não queria que um relacionamento entre ela e Leniel terminasse, porque eu vivi 36 anos com meu marido não que ela não tivesse que viver, entendeu? Eu acho que eu não fiz os WhatsApps da Tainá, que avisava sobre... Não, aquilo foi surpresa para mim. Primeira coisa que você pode ver nesse pequeno trecho é a total indiferença ou distração do promotor lá e da sua equipe, né? Observaram bem? Se não, volte aí e veja de novo. Mas duas coisas que eu preciso apontar em relação a esse trecho. Primeiro, a professora Monique, então, não falava para a mãe dela das violências que ela sofria, porque primeiro ela estava tentando entender se aquilo era violência mesmo, né? Para não falar de vários casos que estão até na internet, eu posso te indicar uma entrevista da Luísa Brunet, que ela concedeu àquele programa Provoca, onde ela vai dizendo como ela demorou até décadas para perceber as muitas sutis violências psicológicas que ela sofria. E quando aquilo caiu, aquela ficha caiu, ela falou: meu Deus, como eu fui maltratado e nem percebia, né? Então,
como ela não tinha, a professora Monique não tinha a própria percepção dos fatos, talvez ela não dissesse isso à mãe, mas ela vai deixar bem claro, eu não dizia isso à minha mãe porque eu não queria que a minha mãe sofresse, porque a dona Rosângela vai dizer o seguinte, eu achei que eles se juntaram meio rápido, na minha época não era assim. Isso acontece até em relação à minha esposa e as minhas filhas, hoje as duas maiores de idade, as mães têm essa desconfiança e possivelmente se elas estão sofrendo algum tipo de abuso, elas vão pensar duas vezes, vão ter aquele tato de não desapontar a mãe, de não ouvir um discurso que é tão materno quanto moralista. Isso tudo passava pela mente e pela personalidade da professora Monique, ou vocês acham que não? Segunda questão, é importante que a dona Rosângela vai dizer que aquela conversa lá que está nos autos, né, da babá com a Monique, foi uma surpresa. A dona Rosângela não sabia dessa conversa que a babá teve com a Monique sobre a questão do menino Henri. E sobre essa questão do menino Henri, do vídeo dele mancando e tudo, eu já te disse isso há minutos atrás. Então... O Henri, a Monique, por conta disso tudo, dessa adaptação, a Monique foi orientada a procurar uma psicóloga e essa psicóloga me chamou. Foi, acho que, o segundo dia. O primeiro dia foi a Monique, o Leniel e o Henri. Se eu estiver errada, a Monique me conserta, porque eu não estava lá. E a psicóloga mandou escolher alguém para entrar com ele. E ele escolheu a mãe, ela não escolheu o pai. E no segundo dia, quem foi escolhida para ir foi eu. E no terceiro dia seria escolhido meu esposo. E a psicóloga, na sessão que eu fiz com ela, em momento algum, ela me mostrou algum tipo de tristeza do Henri, de violência que o Henri pudesse sofrer. Em momento algum. Vejamos aí as perguntas curtas e bombásticas do Ministério Público. Senhora, boa tarde. Boa tarde. A senhora, ao final da pergunta da defesa da sua filha, a senhora disse se a Monique foi a melhor mãe que Henri poderia ter. Foi. As mesmas palavras foram usadas pelo seu filho. Vocês combinaram de Claro dizer que não, claro que não. Foi uma coincidência, as mesmas palavras... Não sei se foi coincidência, mas a verdade é essa, que ela foi, e ela sempre foi. Não, essa frase... Não, eu estou esclarecendo. Eu entendi, não, a frase, eu entendi que não foi coincidência. Não, eu só estou esclarecendo também, que ela foi uma mãe muito atenciosa, muito presente, uma mãe amigável, uma mãe amorosa, uma mãe que fazia de tudo para o Henri ser feliz. Isso ela foi. Então, não é que tenha sido combinado, é porque é a verdade. O que nós temos aí? O promotor insinua, desrespeitosamente até, a testemunha, a mulher, senhora, periférica, ele vai perguntar a ela, vai insinuar que esse depoimento dela e do filho dela foi uma coisa combinada, ao que ela vai ser enfática dizer que não tem nada de combinação, porque a única coisa que estava coincidindo ali era a verdade que eles vivenciavam. Tomou, né, senhor promotor? Tomou, mas ele tem poder de ignorar o que ele tomou. Ele tem o poder de desprezar o que aquela senhora digna estava dizendo. E tem tanto poder que o que é que ele faz? Ele vai à imprensa, porque ela deixa bem claro que não foi ensaiado, mas ele vai à imprensa com as suas conclusões no meio do processo e vai dizer, aquilo tudo foi combinado, estava tudo uniformizado, frases parecidas, não tem nada de frases parecidas não. Veja novamente lá as mais de 1 hora de depoimento do Brian e o depoimento da Rosângela, que eles vão falar de semelhante porque parente em geral vai ter a mesma visão numa família que tinha o que eles tinham, uma família comum, uma família simples, uma família que só estava sobrevivendo, como as famílias, a maioria das famílias desse país sobrevivem, né? Nem são famílias que vivem, sobrevivem, porque uma mulher periférica que sai de casa às 7 horas da manhã e volta às 10 horas da noite, ainda consegue se desdobrar para estar presente na vida dos filhos, essas mulheres sobrevivem. Elas tinham de ter o respeito ali naquele tribunal, ao contarem essa história. O que eu senti foi o que eu senti no depoimento da dona Rosângela.
quando ela está contando essa história das características dela e da Monique, ela está dizendo, gente, olhem para nós, veja-se que a gente está aqui, se caracteriza como pessoas mal intencionadas, olhem para nós. Mas eles são tão técnicos quanto desumanos, não tiveram tato para entender isso. O mesmo tato, diga-se de passagem, que eles têm, às vezes, em relação ao Leniel, frequentemente, ostensivamente, midiaticamente, e o mesmo tato que eles têm em não ofender Jairinho e sua parte. Eu estou fazendo comparações. Não estou dizendo quem é culpado e quem é inocente. Mas olha com o tratamento que dão às mulheres no processo e aos homens poderosos no processo. Ou quando não é poderoso, é homem, o caso do Leniel, que está envolvido com poderosos, né? Com inimigos políticos de um dos acusados. Aí o promotor, né, o representante do Ministério Público, faz uma vã comparação. Por que a comparação é vã? Vou te explicar. Ele vai dizer assim, olha, do mesmo jeito que a senhora não via as violências que a Monique sofria, e nem por isso ela as deixou de sofrer, também não é provável que o seu neto estava sendo violentado e a senhora também não viu? Essa é a capciosa, porém vã comparação. Por que ela é uma comparação vã? Porque tem diferença aí. Primeira diferença, a dona Rosângela não sabia das violências que a Monique sofria, porque a Monique, mulher adulta, preferiu poupar a mãe de maiores sofrimentos do que ficar contando para ela o que ela estava sofrendo ali na mão daquele homem. Né? Tá, e qual que é a diferença disso em relação à questão do menino Henri? Que no caso do menino Henri, a mãe da Monique, vó do menino, tinha contato frequente, diuturno, diário, por vezes, com o corpinho do menino. Ela vai contar, ele tomava banho ali no jardim, saía desnudo, correndo de um lado para o outro, branquinho que ele era, a gente teria visto, nem eu vi, nem meus parentes viram. Então, no caso da Monique, ela não ficou sabendo, porque ela não tinha contato com a intimidade da Monique. No caso das violências que o menino sofria, ela não ficou sabendo, porque enquanto ela estava vendo o menino, ela tinha contato com o menino, ela dava banho no menino, ela via o corpinho do menino, e ela não via indícios de nada. Nem ela e nem outras pessoas que ela aponta. E outros depoimentos vão dizer que até lá no hospital, quando o menino ainda estava indo para a necrópsia, eles não viram esses sinais de contundências. Então ela não viu. A comparação não procede, porque da mulher adulta que estava sofrendo as violências, ela não tinha como saber. Do menino, na cabeça dela, ela vai dizer, a princípio eu não sabia, porque a princípio, qual seria o princípio? Pelo que eu olhava no corpinho, ela vai dizer isso, o Leniel vai dizer que procurava sinais no corpo do menino e não via, a Monique vai dizer que chegou até levar o menino no médico e a médica não viu nada de comprometedor que indicasse uma violência contundente, ou seja, não só a dona Rosângela, várias pessoas não viram. E aí o promotor faz essa pergunta capciosa, porém uma pergunta vã, totalmente vã. E aí, por isso que a avó, então, tinha essa convicção baseada no que ela viu. O que ela via? O corpo do menino em movimento, né? E ela não tinha, ali, a partir daqueles dados, ela não tinha como dizer que o menino estava sofrendo violência. Eu acho interessante porque quando é para perguntar para outras pessoas, eles falam assim, e aí, a Monique estava com feições de estar desesperada? Você acha que uma mulher que estava sofrendo violência iria toda chique à delegacia? Eles fazem essas perguntas baseadas na aparência. Aí quando a mãe vai dizer, a avó vai dizer, olha, eu não via meu neto sofrendo violência porque não era nem a aparência, o corpinho dele ao qual eu tinha acesso não apresentava os sinais de violência. Ah, essa avó aí é isso, é mulher periférica, avó de uma criança periférica. Assista aí agora essa cerca de mais de 1 minuto do diálogo da Sâmia Massari com a dona Rosângela. Em relação à ausência, né, do pai, Leniel, que a senhora colocou aqui, houve um momento em que você colocou que não sabia dizer se a ausência, essa distância, seria por ser a única opção
ou seria por vontade da parte dele. Então, a senhora não teria alguma maneira de comprovar se a distância foi por vontade ou se foi por uma necessidade profissional. Sim, profissional. Agora, a necessidade profissional, ela pode ser escolhida também. Quando você tem uma família, você escolhe a sua necessidade profissional. Eu trabalhei a minha vida inteira, tive 2 filhos, tive a oportunidade de ser convidada para dar aula em outros lugares e nunca fui. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado em outros lugares e nunca fui, porque sempre dei a prioridade a educar meus filhos. Por mais que eu chegasse às 10, eu chegava. E aí é uma pessoa que ela não sente assim, porque ela está do alto do seu poder de mulher branca privilegiada, de renda alta, de prestígio público, né? Vamos botar o dedo na ferida. Esse é o problema desse processo. É um monte de gente privilegiada processando uma mulher que não é privilegiada por ser mulher, por ser periférica, por vir de uma etnia que não é contemplada pelas justiças deste país. É só isso mesmo que está acontecendo. E aí ela vem com esse questionamento que tem a função de defender o macho probleminha. O que é o macho probleminha? É aquele homem que a princípio tem uma dor verdadeira, sincera e legítima. Mas aí ele vai usando dessa dor para fazer inferninho na pessoa com quem ele teve um relacionamento, né? A advogada dela saiu do caso. O que será que ela descobriu de podre na minha ex-mulher? Ela mentiu no processo. O que ela mentiu no processo? É porque o negócio aconteceu na segunda tarde, ela confundiu na carta e falou que foi domingo. Aí essa é a mentira grave do universo. Isso nem é mentira, isso é um equívoco, né? Para não falar de outras coisas. Então, aí a doutora Sâmia vai defender o macho probleminha, dizendo o seguinte: olha, a senhora tem que entender que esse homem que foi ausente, ele não tinha escolha, ele tinha de estar ausente. Aí dona Rosângela, mulher periférica soberana, vai dizer: olha, a ausência também é uma escolha. E ela está certíssima. Porque é isso. Ela vai dizer: olha, eu, mulher, tinha uma vida difícil. Eu tive que escolher abrir mão da minha vida para estar com meus filhos. Eu tinha que escolher alguma coisa para cuidar dos meus filhos. Então, por que eu não podia escolher também algumas dessas situações? Isso que ela fala, eu vivenciei pessoalmente. Vou contar uma experiência pessoal para vocês. Quando as minhas crianças elas estavam naquela faixa etária, a minha mais velha estava com cerca de 3 anos para 4 anos. O meu segundo filho estava com cerca de 1 para 2 anos. E a minha mais nova estava com quase 1 ano, né? Eu estava desempregado. Na verdade, aconteceu um equívoco contratual, fui chamado por uma empresa, e aí eu estava aguardando aquela empresa, meus documentos estavam todos presos aí numa multinacional. Mas no meio daquele desemprego todo, nossas crianças ali, eu falei com a minha esposa: olha, isso é uma opção nossa, não estou recriminando quem faça diferente. É o que a dona Rosângela falou, são opções, são escolhas. O que nós escolhemos? Eu até brinquei assim: olha, nós vamos comer arroz com arroz, mas nós vamos ficar com as nossas crianças nesse momento aqui. Então eu saía para brincar com meus filhos, eu tinha uma bicicleta, então eu colocava a mais velha na garupa, o mais novo numa cestinha que tinha, né, a mais novinha ficava com a mãe, e eu ia rodar. E aí algumas pessoas olhavam assim: que pai é esse? Quer dizer, um pai desempregado passeando com os filhos. Na verdade, não estava desempregado, eu estava aguardando uma vaga que acabou não saindo, mas aí eu fui procurar então outro trabalho. Eu era um pai aguardando um emprego, que vi naquele momento a chance de poder ficar com os meus filhos, porque a gente tem uma opção a fazer. Ou a gente ficava o dia inteiro se remoendo: o que vai ser de nós amanhã? Vai ter janta, não sei o que. Gente, no meio da miséria, eu tenho 2 crianças, eu tenho 3 crianças, essas que eu levava na bicicleta, né? Eu tenho 3 crianças de quem cuidar, a quem amar, vou curtir meus filhos. Mas curtir os filhos no meio da miséria não tem problema. As crianças querem amor. E aí, se eu não tinha lá dinheiro para levá-lo nesses shoppings chiques que o Henri frequentava, a gente tinha um bairro
tinha o parquinho, tinha paisagem. Eu ia andar com meus meninos e eles se divertiam à beça. Nem sei se se lembram disso porque eram muito criancinhas, mas era assim. Então, como a dona Rosângela disse, são escolhas, doutora Sâmia, escolhas. E aí, quem está do alto do seu privilégio vai ficar pensando que escolha determinada coisa que tem a ver com privilégio. E vai ficar julgando a mulher não privilegiada pela escolha que lhe foi possível fazer ou pelo apontamento que ela está fazendo no macho probleminha. Então, são essas situações. Eu sei que existem momentos na vida que são pesados, mas a gente tem de tratar de não fazer os pesados a vida toda. São escolhas. Escolhas. Eu escolhi não entregar meus filhos à época a creches, ao MEI, a essas situações públicas. Em determinado período, chegou um momento em que eles tinham condições de ser alfabetizados e começaram a frequentar a escola infantil. São escolhas. Porque às vezes a gente faz uma escolha, não, vamos contratar uma babá. Né? Não estou dizendo que as babás façam isso, mas isso acontece. Aí a babá está molestando as suas crianças, ou o instrutor lá da instituição que a criança fica porque o pai precisa trabalhar. Então a gente tem que fazer escolhas. E aí eu não estou dizendo que a minha escolha foi boa nem foi má. Foram as minhas escolhas. Como as escolhas do Liniel foram as escolhas dele. O que não dá é para a doutora Sâmia ficar assim, eu preciso justificar este macho. Ele está num lugar privilegiado, ele está acusando a ex-mulher. Ele está acusando a ex-mulher. Entendeu? Sendo protegido pelas tradições da opinião pública, pela inerência privilegiada dos membros do processo, incluindo o pessoal da equipe dele, né? Porque ali, um da equipe do Leniel é um advogado que tem ligações com inimigos políticos de Jairo. A outra é uma mulher que está tendo por hábito nesse processo desqualificar as mulheres do processo, né? E por aí vai, né? Não vamos render muito isso. Veja mais esses poucos segundos dessa outra pergunta da doutora Sâmia à dona Rosângela. A senhora, como avó zelosa, que se demonstrou aqui em todo momento, havendo essa desconfiança, o que seria mais arriscado? Colocar uma câmera para verificar isso ou retirar o seu neto desse cenário? Essa pergunta é capciosa, né? O que você acha que a mãe deveria fazer neste momento? Escolher comprar uma câmera para comprovar ou tirar o menino do recinto? Essa é uma pergunta tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Primeira coisa, a mãe diante do seu filho, ela não vai pensar em desfazer do filho retirando-o do local. E segundo, que as coisas não são assim puristas desse jeito não. A mãe estava ali com o filho, ela confiava no homem. É igual eu falei anteriormente neste vídeo ainda. Ela via indícios de alguma coisa, mas ver indícios não significa ter um julgamento preposto. Ou seja, se eu vejo indícios que um filho meu possa estar viciado em algo e vejo que com isso ele possa até roubar algum dinheiro meu para manter o vício, né, porque ele quer roubar do pai, para manter o vício, ainda assim não quer dizer que depois desse pensamento eu saia de lá achando que meu filho é ladrão e vou colocar tranca nas minhas gavetas, não. Foi mais ou menos esse o estilo da desconfiança da professora Monique. Então por isso que eu falo que a pergunta da doutora Sâmia é tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Porque não é essa escolha, ou comprar a câmera ou tirar o menino do recinto. Claro que se a câmera registrasse as violências, com certeza ela ia retirar o menino do recinto, ela ia cair num quebra-pau, talvez cairia até no que o senso comum faz, eu quebrei ele todinho, aí ela iria presa por isso. Por quê? Porque ela atentou contra um homem eleito democraticamente no 5º mandato, doutor Jairinho. Então as coisas não são tão simples assim não, doutora Sâmia. Porque de qualquer maneira ela precisaria comprovar as suspeitas dela. Era o que ela estava tentando fazer, só que o algoz foi mais veloz, mais veloz. E segundo, é aquela suspeita vinda com... Meu Deus, será que eu estou... Não é possível. Não, o Jairo não pode ser assim. Não, mas o engraçado, o Henri mancou já tarde, mas abraçou o tio, apresentou o tio, foi na psicóloga e não falou mal do tio. Então, era um pensamento confusional. A pessoa fica assim, será que eu não estou pensando coisa demais, não? Será que você não passou por isso, não, doutora Sâmia? Não nesse sentido tão violento, mas
Você nunca se sentiu culpado por estar pensando coisas de quem você não gostaria de pensar? Isso acontece com o filho em relação à mãe, com mãe em relação ao filho, com mulher em relação ao marido, com advogado em relação à juíza. Acontece tanto. Então, às vezes, você tem uma intuição, mas junto com a sua intuição tem muitas afetividades ali para maquiar aquela intuição. Por fim, então, nós temos aquele fechamento que a juíza dá ao caso, né, a entrevista, ao depoimento da dona Rosângela, quando ela vem fazer aquela comparação entre lesões externas e lesões internas. O que eu senti ali na juíza, ela tem um tato, né? A juíza estava ali querendo salvar a dona Rosângela dessas suspeitas desnecessárias que a acusação estava produzindo contra ela. Ela vai dizer, gente, todo esse debate de vocês se resume em algumas situações. Dona Rosângela, o que é defesa, que é lesão externa, o que é lesão interna? Lesão externa a gente vê, lesão interna a gente não vê. Então, se as lesões internas do seu filho foram provocadas no dia da morte dele e nunca mais você viu, né, o seu neto no caso, você acha que ele possa ter sido violentado então na noite em que ele morreu? Ela vai dizer, acho sim, pronto, acabou, foi sábia, sagaz, no melhor sentido da palavra, juíza. Enfim, aqui a gente encerra então os comentários sobre esses depoimentos. A juíza tem dado sinais, olha só, a juíza está titubeante igual a Monique em relação ao filho. É porque ela dá sinais, né, de que ela vê o teor patriarcal do processo. Ela já entendeu que a professora Monique está sendo vítima do patriarcalismo que constitui a sociedade, o júri e os membros do processo, e até a família, talvez, da ré, no caso. Também vejo ameaça à ordem pública no tocante à própria segurança, vírgula, em especial da ré Monique, vírgula, que vem sendo bastante criticada nas redes sociais, alvo de comentários, inclusive de ódio, o que está a merecer proteção também a ela, que já agora sofre também discriminação causada pela sociedade patriarcal em que se vive. Bom, além do que, como eu coloquei na minha decisão, eu pessoalmente acho que diante da reação da sociedade a ré Monique, até ela corre risco, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Então eu fico preocupada com ela, até ela dentro de casa. Eu tenho muita preocupação pela segurança física da ré Monique. Para você ter uma ideia, amanhã eu não vou me lembrar de um depoimento que foi dito aqui. Vou precisar ouvir tudo de novo na fita. A opinião pública afeta de alguma maneira ou não? Não, porque, primeiro que eu não vejo nada. O que eu tenho, quando eu me manifestei ali com relação a Monique, é o que tem chegado a mim das pessoas me contarem, tá? Que é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável. Porque que ela é alvo de maior ódio do que Jairinho, por exemplo. Não consigo entender isso, né? Sim. Mas isso me chega já através de terceiros, que eu tenho, são pessoas de credibilidade, eu acredito. Mas eu não olho rede social, eu não tenho rede social, né? E não gosto de ver notícia de polícia. Então, eu pouco fico sabendo disso. E, sinceramente, mais uma vez, eu já me calejei com essa coisa de opinião pública, né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico, né? Preciso me manter imparcial e vou trabalhando nesse sentido, com os meus mecanismos aqui que eu tenho internos para me defender disso. Ela está titubeando sim, mas, por exemplo, está tendo agora aquela história que não é uma história, é uma realidade, a família está temerosa da perseguição à Monique na cadeia, porque não vão querer deixar essa mulher falar. E você vai vendo tudo quanto é coisa sendo produzida. Ah, é a Monique que não quer falar, está inventando isso para poder desmembrar o processo. Mas se o processo for desmembrado, ela vai falar, porque tudo que ela quer é falar. Ela foi impedida pelos primeiros advogados do caso, quando ela ia contar tudo no dia da simulação, né? Ela foi impedida quando o delegado não quis ouvir o que estava na carta dela.
ela foi impedida no processo que vai deixando ela sendo a última a falar, mas até ela falar, ela já está toda difamada, toda estrupiada em relação à opinião pública, ela está sendo impedida de falar e tudo que ela quer é falar. Mas eu estava dizendo, a juíza vai ficando titubeante, porque é assim que a gente fica mesmo. Você tem um afeto, você tem uma intuição e você tem muitos discursos de todos os tipos de preconceito. Então a minha solidariedade à juíza. Tomara que ela ouça suas intuições de mulher que tem poder de socorrer mulheres periféricas que ela sabe que não cometeram esse crime do qual tentam acusá-las. Né? No caso da mulher periférica Monique Medeiros. Que ela use essa intuição, que ela seja imponente. Esse é um desejo. A realidade é que a gente vai ver como é que vai acontecer. Mas fundamentos ela tem. Tomara que ela esteja tendo acesso a materiais que a façam pensar não apenas juridicamente, mas de forma ética e humana. Muito obrigado a você que me acompanhou nesses vídeos e a gente para por aqui a análise desses depoimentos. Mas ainda vamos continuar vez por outra falando do caso Henri, porque ele é um caso modelo. Se você quiser falar comigo, vá às minhas redes sociais, lá no particular dessas redes, né? Eu estou aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, na descrição deste vídeo. E tem uma playlist onde eu tenho reunido todas essas reflexões sobre o caso Henri, relativamente aos direitos da professora Monique. E no mais, a gente vai se falando por aí. Dê o seu like, compartilhe. A gente precisa, pelo menos, alcançar um público próximo desses que estão difamando a professora o dia inteiro. Então dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. Mais uma vez, meu muito obrigado.